Olá, turma! Nessa semana 3, iremos aprender a construir programas sequenciais. Na aula passada, nós vimos como instalar o Python e seu IDLE, né? Então, já de posse dessa ferramenta instalada, nós podemos acessar a IDLE para construir nossos programas. Quando nós acionamos o programa, ele vai carregar com esse maior. Isso aqui é o prompt de comando, né? Então, o interpretador ele está esperando você digitar os comandos em Python. Esse aqui é o modo interativo do Python. E aqui nós poderemos digitar o nosso programa. Print. Olá, Python. Pronto, você executou. Esse é um programa bem simples. Isso já é um programa que escreve uma frase. Olá, Python. Observe que existem umas letrinhas coloridas aqui. Esse que está em letrinha roxa, é o print, né? É o comando de impressão do Python. Esse aqui está em verde porque é um texto, nós chamamos comumente de string em Python. E esse azulzinho aqui é a saída, certo? Ele já imprimiu o que está aqui dentro, né, da função. Esse é o Olá Python. Você também pode imprimir textos com aspas duplas, certo? Ok. E esse comando, ele deve ser escrito exatamente assim. Se você digitar, por exemplo, print com P maiúsculo, ele não vai aceitar, porque o Python, ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Ele é sensível ao caso. Ó, vai dar um erro. Esse erro aqui, name erro, está dizendo que essa função print não foi definida. Então, ele não conhece ela assim. Ele conhece assim. Além de texto, você pode imprimir números ou expressões. Qual é a diferença? A diferença aqui nesse primeiro comando, ele sabe que aqui é um texto, ele não vai interpretar. Então, ele imprimiu o texto tal qual está aqui. Aqui, nesse segundo print, ele sabe que aqui é apenas um número. Ele interpretou como número e imprimiu o número. Aqui o Python sabe que é uma expressão. Então, ele vai exibir o resultado da expressão. Então, ele faz uma avaliação, certo? Por que é uma expressão? Porque não está entre aspas, não é um texto, não está entre aspas duplas nem aspas simples. Se eu colocar alguma aspa aqui, ele vai tratar como texto e não vai calcular, não vai fazer a expressão. Então, você pode, de repente, colocar isso entre aspas e aí o print ele não vai calcular. Ele vai repetir a frase 2 mais 3. Algum aluno me perguntou como apagar. Professora, eu digitei errado, eu quero apagar aqui, né? Se você tentar voltar aqui nessas linhas, você não consegue apagar, certo? Porque já passou, o prompt ele está esperando aqui. Esse comando aqui já foi executado. Você não está no modo edição, você está no modo interativo. A solução seria usar o modo editor, que você vai aqui, File, New File. Vai abrir um novo arquivo e você vai digitar os comandos. Ou então, mesmo aqui no modo interativo, você pode voltar através do atalho Alt-P, você volta à última instrução. E aqui você apaga e faz o que quiser, certo? O Alt-P. Se colocar aqui, por exemplo, 2 menos 3, vai imprimir. E o Alt-N volta para o primeiro comando, ó. Outro tipo de erro que pode ocorrer é você digitar um texto sem aspas. Ele vai dizer que não conhece esse olá, né? Ele não é definido, né? Porque ele não interpretou isso aqui como um texto. Então, ele vai tentar interpretar isso aqui e ele desconhece esse nome, olá. Se você quiser fazer a multiplicação, então você usa o asterisco. 2 vezes 3, 6. A divisão. E aqui a exponenciação. 2 elevado a 3 é 8. Se você colocar cerquilha, o Python não vai fazer nada, porque ele considera que isso aqui é um comentário, né? Então, ele não entende como uma instrução, como um comando, né? Ele entende que é algo que você quer escrever aqui para o entendimento do programa, por exemplo. Outra coisa é que o Python, ele trabalha, toda a linguagem de programação trabalha com números e textos, certo? Um número inteiro, ele não tem casas decimais, né? E se você quiser saber o tipo,
você usa o comando type, por exemplo aqui 32, ele é do tipo inteiro. Os números reais, por exemplo 32.5, que a gente chama de ponto flutuante, eles são do tipo, por exemplo aqui 32.5, do tipo float. Já os textos, por exemplo, a palavra olá é da classe string, ok? Outra coisa é que temos que ter cuidado com as expressões, né? Então, por exemplo, aqui a expressão 2 mais 3 elevado a 2. Existe o que nós sabemos na matemática de precedência de operador, certo? O que que vai ser executado primeiro? Então, se a gente analisar aqui, a exponenciação, a potência, ela tem maior precedência do que a adição. Então, primeiro ele eleva 3 elevado a 2, dá 8, e o resultado soma com 2 e dá 11. Se eu quisesse alterar a ordem de execução, porque a priori a execução ela é da esquerda para a direita, né? Vem aqui, aí somaria, mas como esse tem maior precedência, ele resolve isso aqui primeiro. Se eu quiser alterar essa precedência, eu coloco parênteses. Coloquei parênteses aqui, no 2 e no 3. Então, aqui primeiro ele vai somar 2 com 3, 5. Elevado a 2, 25. Então, os parênteses, eles alteram a ordem de execução aqui da expressão. Ele altera a precedência do operador. E se eu fizer 2 por 103? É o operador que pega o resto da divisão inteira, né? Então, 2 dividido por 3 dá 0 e resto 2. Outro conceito que vimos na aula passada foi o conceito de variáveis. Eu vou explicar melhor agora. Imagine que num programa foi pedido o seu nome. Aí você digita Jeane. Como eu já falei, os textos nós devemos delimitar por aspas, porque senão ele vai pensar que é um nome e ele não conhece, certo? Então, nós digitamos aqui Jeane. Esse nome Jeane está armazenado na memória do computador, mas eu preciso utilizá-lo, por exemplo, para imprimir uma frase. Ele quisesse imprimir: olá, Jeane, tudo bom? Então, como é que eu vou resgatar este nome aqui, né? Como é que eu vou acessar esse dado que está em memória? Então, para isso, nós temos as variáveis, que elas armazenam, elas referenciam, na verdade, esse valor em memória. Então, aqui, nós escolhemos a variável nome e atribuímos a ela, esse é o comando de atribuição, é o sinal de igual, atribuímos a ela esse valor. Então, nome, ele está referenciando esse dado aqui em memória, Jeane. Se você quiser saber o tipo dessa variável, ela é do tipo string, porque ela está armazenando um texto. Então, você já pode referenciar essa variável no seu programa. E aí, você pode imprimir o valor que está armazenado nela. Então, colocamos aqui, olá, nome. Mas ele sabe que nome é Jeane, está referenciando esse valor em memória. Da mesma forma, nós podemos fazer com número. A igual a 2, B igual a 3, e eu mando imprimir A mais B. E aí ele dá a resposta, né, da expressão. A é 2, B é 3, 2 mais 3, 5. E a variável A é do tipo inteiro. Armazenou um dado inteiro. Agora, nós colocamos nome, ele não vai dar erro, porque ele vai, na verdade, mostrar o que esse nome, que essa variável está referenciando, né? Mas, por exemplo, o nome casa, ele não conhece. Mas se eu botar casa igual a minha, e aí ele já vai conhecer. Vou atribuir. Então, já defini essa variável, ok? Para escolhermos um nome para a variável, que a gente também chama de identificador, nós temos que seguir algumas regras. Eu não posso começar com números,
Porque o Python, ele vai fazer uma crítica, dizendo que a sintaxe está inválida, né? Então, a regra de construção de nomes me diz que eu não posso começar com números. Então, eu infringi uma regra de sintaxe. Então, sempre começar com letras. E a partir do segundo caractere, sim, eu posso ter números. Não tem problema. Também não pode ser uma palavra reservada. Então, essa palavra aqui ele já conhece, é uma palavra reservada da linguagem. Ele utiliza, nós vamos ver depois, lá nas estruturas de decisão. Outro detalhe é que ele diferencia maiúsculo de minúsculo. Se eu perguntar aqui casa, ele diz que é minha. Mas se eu perguntar casa, ele diz que é Jeane. Para ele são duas variáveis diferentes, dois nomes diferentes. Esse é o modo iterativo do Python, mas também tem o modo editor. Você pode vir aqui em File, New File, e aí um novo arquivo aqui, ele é aberto para você digitar aqui seus comandos, digitar o seu código-fonte, a sua sequência de instruções, o seu passo a passo. Você digita os comandos, e aí você salva, escolhe um nome para o seu script, salva. E aí você pode executar lá no modo iterativo, através da opção Run Mode. Então você sai do modo edição e vai para o modo iterativo. Olá, Jeane. Observe que ele imprimiu o seu nome, ele não pediu o seu nome. Se você quisesse interagir com o programa, aí você faz o que nós chamamos de entrada de dados. Observe que aqui você colocou um valor fixo, né? Você não pediu para o usuário entrar com o nome Jeane. Então, vamos fornecer a entrada de dados aqui. O comando para isto, para a entrada de dados, é o input, certo? Então, você coloca nome igual, aí input, aí você coloca a frase. Muito cuidado para você fechar aqui com o aspas, certo? Então, entre os parênteses, você coloca a frase para o usuário. E aí você salva, normal, e pede para rodar o programa. E aí ele está aqui com o prompt pedindo o seu nome. Digite o seu nome, aí você agora sim fornece a entrada de dados. Aqui você não precisa colocar entre aspas, porque tudo que você digitar aqui, o input, ele vai tratar como texto. E se de repente você também quisesse saber a idade da pessoa, então você também teria que pedir essa entrada de dados no seu programa. Então você volta lá no modo editor, coloca a entrada de dados, ok? Aí você modifica aqui para imprimir também a idade. Olá, Jeane, você tem tantos anos. Você salva, manda rodar. Ele pede o seu nome, novamente você digita, sua idade, 18. Olá, Jane, você tem 18 anos. Se eu quisesse saber qual a sua idade próximo ano, então você volta no programa e altera. Então você vem aqui, não é mais você tem, você terá idade, próximo ano, idade mais 1, anos em 2015. Você salva, manda rodar e ele executa. Seu nome, novamente Jeane, sua idade 18 e aqui o erro. Por quê? Vamos interpretar? Ele não conseguiu converter, quando você digitou 18, ele tratou como um texto. E ele está fazendo a operação idade mais 1, tentando somar. Então, ele não consegue converter isso aqui para inteiro. Então, nós temos que voltar lá no programa e converter essa entrada de dados para inteiro. Então, nós colocamos aqui int. Então, ele recebe um string, mas nós estamos convertendo para inteiro, para ele jogar aqui seu número inteiro e ele poder fazer a conta.
Então salva novamente, manda rodar. Digite seu nome, novamente Jeane, sua idade 18. Agora sim, ele vai somar a idade que você digitou com 1 e vai dizer: olá, Jeane, você terá 19 anos em 2015. Agora que revisamos alguns conceitos importantes, vamos voltar aqui à nossa unidade da semana 3. O objetivo dessa semana é construir programas sequenciais para a resolução de problemas simples. Então, nós sabemos que para construir programas, nós primeiro precisamos entender o problema. Se eu não entender o problema, eu não vou ser capaz de seguir os outros passos. Depois que eu entendo o problema, eu tenho que descobrir quais são as entradas de dados. Ele vai precisar de uma idade, vai precisar de um nome. E o que eu vou fornecer para o usuário? Qual a saída? Né? E os seus relacionamentos. Ou seja, qual o processamento que ele vai fazer com esses dados de entrada para gerar uma saída. Depois disso, de eu ter entendido quais são as minhas entradas, saídas e processamentos, eu vou desenvolver a lógica. Como organizar esse pensamento aqui em um passo a passo lógico. Como fazer o algoritmo. Depois que eu implemento o algoritmo, eu descrevo a minha sequência de passos lógica para chegar a essa solução, nós precisamos implementar em uma linguagem de programação, porque o computador não entende o algoritmo na linguagem natural. Ele só entende em uma linguagem de programação, que também é traduzida para a linguagem de máquina. E nós vamos utilizar a linguagem Python. Depois disso, vamos testar e executar o nosso programa. Vamos usar aqui a IDLE que nós já vimos anteriormente. E depois nós podemos aprimorar um programa. Ele nunca encerra, né? Sempre nós podemos acrescentar melhorias. Os programas evoluem. Então, essa fase de entendimento do programa nós chamamos de análise. A segunda fase é a especificação, em que vamos descrever as entradas, saídas, relacionamentos. Depois, o projeto, onde descrevemos a lógica. O processo de traduzir o algoritmo para uma linguagem de programação também é chamado de codificação ou implementação. Depois, testaremos o nosso programa, essa é a fase de teste. Aqui nós vamos buscar possíveis erros, né? Ou de sintaxe ou mesmo de execução. E depois, o último passo é a manutenção, que é aprimorar o programa. Aqui um exemplo desse processo. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e mostre a média aritmética. Na análise, nós analisamos da seguinte forma, que o problema aqui em questão é o cálculo da média aritmética, dadas essas 4 notas. E na fase da especificação, nós podemos perceber quais são as entradas. Para ele calcular a média de que ele precisa de entrada? De 4 notas. Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. E a saída é justamente essa média calculada. E o processamento qual é? É a expressão da média aritmética. Então, nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, tudo isso dividido por 4. Este é o processamento em relação às entradas. Este é o cálculo da média aritmética. O próximo passo seria o projeto. Então, eu já tenho aqui toda a minha especificação. Eu preciso colocar isso em uma sequência de passos lógicos. Então, no passo 1, eu vou ler a nota 1. No passo 2, ler a nota 2. Passo 3, a nota 3. Passo 4, ler a nota 4. No quinto passo, eu vou calcular a média com aquela fórmula. E, por fim, exibir a média. Observe que esses passos aqui, eles estão em uma sequência lógica de execução. Depois que eu fiz o meu projeto, aqui o meu algoritmo, o meu passo a passo, de todas as instruções que eu preciso, eu vou fazer a implementação. O meu projeto está aqui e eu vou traduzir linha por linha de uma linguagem natural para uma linguagem de programação, no caso Python. Qual é o comando para ler a nota 1? Nós já vimos, temos que especificar uma variável, colocar aqui o igual, que é a atribuição, e atribuir um valor que o usuário vai digitar através do comando input, que é o comando de entrada de dados. Mas esse valor, ele estará em texto, então eu preciso ainda converter. Por isso eu coloco aqui float, para converter para um número real. Haja visto que nota é um número real. Você pode tirar 8,5, por exemplo. Mesmo raciocínio para nota 2, nota 3 e nota 4.
Ao final desses 4 passos, que foram traduzidos linha a linha, eu passo para o passo 5, em que ele precisa calcular a média. Então, eu tenho aqui a fórmula da média. Como traduzir? Então, está aqui a fórmula da média aritmética. O 6º passo é exibir a média. No Python, o comando que exibe na tela, o comando de impressão, o comando de saída, é o print. E aí eu coloquei, a média é média. O penúltimo passo é executar e testar o programa na IDLE do Python. Então, nós podemos voltar aqui, pegar essa implementação e colocar lá no modo editor do Python para executar o nosso programa. Então, aqui nós estamos no modo interativo. Então, nós podemos ir em File, New File, para entrar no modo editor. Aqui no modo editor, iremos digitar o nosso comando, salvar e pedir para executar no modo interativo. Então, aqui ele pede a nota 1. Você tirou 10. Depois você tirou 8.9. Depois tirou 4.6. Na última nota você tirou 10 também. E a média é 8.375. Aqui nós não tivemos nenhum erro de execução. Mas se você tiver digitado algo errado, provavelmente você encontrará aqui um erro. Por exemplo, você esqueceu de colocar os parênteses, certamente dará um erro na fórmula. Vamos salvar e executar. Vamos digitar os mesmos valores, 4.6 e 10. Veja, nos deparamos aqui com outro erro, que não é o de sintaxe, é o erro de semântica, né? Então, o programa executou normalmente, só que o significado do cálculo é que está errado. Então, aqui deu 8.37. Esse cálculo está correto, mas esse aqui está errado. Então, aqui não é um erro de sintaxe, e sim um erro de semântica, que muitas vezes nós só percebemos em tempo de execução do programa. A última fase é a fase de manutenção. Nós podemos aprimorar o programa. Observe aqui que a média, ela não está formatada, né? As casas decimais não estão formatadas. Então, eu posso melhorar essa saída de dados. Nós acrescentaremos aqui o que nós chamamos de marcadores na aula passada, né? Então, com esse marcador aqui, que é o marcador de float, estamos tabulando aqui para 2 casas decimais. Então, iremos alterar o nosso código-fonte e ver como é que vai ficar a nova saída. Vamos alterar aqui a nossa média, salvar e executar. Nota 1, 9, nota 2, 10, 8 e 6. Então, concluímos o ciclo de desenvolvimento de um programa, mas temos que entender que os programas são sequenciais. Eles são uma sequência de instrução e são executadas nesta ordem, na ordem que aparece. Desta forma, devemos ter o cuidado de verificar se a ordem das instruções estão em uma sequência lógica. Então, observe, eu não poderia colocar esse passo primeiro, calcular a média, porque primeiro eu tenho que ler as notas para depois calcular. Essa sequência, ela não é lógica. Então, lá no Python, ele vai executar linha a linha. A execução é sequencial, é nesta ordem. Primeiro ele vai executar esse comando e aí ele vai verificar que ele não conhece esses nomes. Quem é N1, quem é N2? Vai dar aquele famoso name erro e ele nem prossegue a execução. Então, a ordem dos passos, ela é muito importante. Você tem que colocar em uma sequência lógica. Podemos testar essa sequencialidade com teste de mesa. Em aulas anteriores eu indiquei esse site, Python Tudo. Então aqui você vê essa execução sequencial. Você coloca o código e aí você vê a execução. Vamos fazer uma pequena demonstração aqui. Então aqui no site ele deixa aqui um pequeno exemplo, mas você pode clicar aqui em editar código, que ele vai abrir o modo edição. Você pode deletar o que tem aqui e aí você digita os seus comandos. Eu sugiro que você cole, porque o editor dele não é muito bom, então você copia e cola aqui o seu código. Aí você clica aqui em visualizar
Então veja que aqui essa setinha vermelha vai simular a execução do programa. Você vai ver o passo a passo. Então você clica nesse botão para seguir. Então vejam, ele já atribuiu o valor 8,5 à variável N1. Agora aqui para a variável N2, N3, N4 é 7. Então ele pulou direto de N4 para a média, porque esse aqui é um comentário, ele vai ignorar. Então aqui ele calculou e atribuiu o valor na variável média. E aqui ele vai dar a saída do programa, o valor da média. Vamos agora editar o código novamente. Agora eu vou fazer aqui N1 igual a 0, bem aqui neste passo. E vou mandar executar. Então, a execução N1, N2, N3. Então veja, nesse momento ele está no passo 6. Veja que N1 vale 8,5. Está armazenando o valor 8,5. Quando eu passar para o próximo passo, ele vai atualizar na memória o valor de N1. Não vai ser mais 8,5, e sim vai ser 0. Então eu vou para o próximo passo. Veja, N1, que era 8,5, agora é 0. E aí eu vou calcular a média, mas como aqui o valor está formatado, a saída não vai ser essa. Então a saída vai ser média 6. Então esse site é bem legal para você ver a execução sequencial do seu programa e você ver também a atualização dos valores das variáveis à medida que elas são manipuladas aqui no programa. Então, turma, chegamos ao final dessa unidade. Sugiro como complementação dos estudos que vocês assistam o vídeo que eu postei com a resolução das questões do slide da semana passada. Além disso, vocês podem me mandar dúvidas por e-mail, que eu respondo assim que eu tiver disponibilidade, até mesmo pelo celular. Boa semana e até a próxima aula. Tchau!